Olá, meu nome é Vitor Dantas, sou professor de Filosofia da Secretaria Estadual de Educação. Você já se perguntou sobre a beleza? O que é a beleza? Será que a beleza está nas coisas? Ou será que somos nós mesmos que atribuímos o caráter de belo ou feio a alguma coisa? Essas são questões estudadas pela estética, nosso tema de hoje. A arte faz parte do nosso mundo desde os tempos pré-históricos, sendo de grande importância nas mais diversas civilizações. A arqueologia está sempre em busca de artefatos cada vez mais antigos, que podem ser vistos em vários museus ao redor do nosso mundo. A palavra estética tem a sua origem no grego e significa faculdade de perceber, percepção totalizante, compreensão pelos sentidos. O termo estética foi introduzido no nosso vocabulário pelo filósofo alemão Alexander Baumgarten, por volta de 1750. Baumgarten utilizou esse termo, a princípio, para designar a ciência do belo, referindo-se ao conhecimento por meio dos sentidos. Ao pensarmos em estética, temos que ter em mente que ela é uma parte da filosofia que pretende estudar de forma racional os valores propostos pela arte e os sentimentos que eles despertam dos seres humanos. Ela é a parte da filosofia que trata da beleza por meio de princípios e regras que determinam o que é ou não belo. É curioso perceber como é que a arte influencia o ser humano, como ela ajuda a refletir sobre a percepção da vida e de tudo que nos rodeia, ao ponto de enobrecer, elevar e nos conduzir à reconstrução das nossas próprias personalidades, dos nossos gostos, e nos faz traçar a nossa própria autobiografia. Esse campo da filosofia está sempre preocupado em estabelecer os princípios e leis que regem as coisas belas. Quando aplicamos essas leis e princípios na elaboração de algo que expresse beleza, estamos inteligentemente diante de algo que nós podemos denominar arte. E falamos de arte em todos os sentidos, sejam pinturas, músicas, trabalhos manuais, etc. Se, por exemplo, pegarmos algo do senso comum, até um prato de comida bem elaborado, saboroso, também pode ser considerado uma obra de arte. A arte está presente praticamente em todos os campos da nossa vida e está aplicada a cada um deles. As regras da beleza sempre geram a produção das coisas belas e das obras de arte. Hoje em dia, costumamos associar a palavra arte com a figura do artista, daquele que produz a arte. Mas nem sempre foi assim. Na Grécia Antiga e na Idade Média, essa associação não era tão comum, não. Os artistas criavam obras que eram apreciadas pelas pessoas, porque eram belas. Mas não se diferenciavam muito dos artesãos, por exemplo, daquelas obras que eram produzidas pelos artesãos. Por mais que, na atualidade, o artesanato seja também considerado um tipo de arte, naquela época, a arte e artesanato se distinguiam, pois o artista estava ligado à sensibilidade, enquanto o artesão estava ligado à técnica. Mas, por mais que fossem distintas entre si, eram atividades tão próximas que podemos chamar
o artista dos períodos antigo e medieval e também o artesão de artífice. No decorrer da história, podemos definir o estudo da estética em dois grandes momentos. A filosofia tradicional considera o belo no mundo clássico greco-romano e no Ocidente medieval. A estética da percepção das essências integrada à ética e à lógica, ou seja, belo, bom e verdadeiro. Nos períodos modernos e contemporâneos, século XV a XX, a filosofia do belo, propriamente dita, e até mesmo do sublime. Por fim, a estética como ausência até mesmo da beleza na própria obra de arte e a coisificação da obra de arte. O termo estética como ciência filosófica do belo, agregada ao estudo das essências e da arte nas suas relações com a beleza e com os demais valores. Essa é uma divisão muito generalizada, mas é somente para que a gente possa ter uma ideia de como a arte e a estética se relacionam e como a filosofia estética se desenvolveu no decorrer dos séculos. A estética pode ser entendida como uma filosofia da arte, um estudo teórico, uma atividade humana. A estética se situa entre a lógica, filosofia do conhecimento, e a moral, filosofia da ação. É a ciência do belo, mas o belo que é resultado também do racional, que pretende sempre alcançar o conceito. Não podemos, porém, definir o belo de forma absoluta. Como é a arte que o realiza, não se pode defini-lo enquanto realizado pela própria arte. Precisamos distinguir entre o belo próprio da arte e o belo próprio da natureza. Essas duas formas de belo estão estritamente relacionadas entre si. Como a arte é, por definição, uma imitação, não existiria arte se não existisse natureza. Mas, se a arte não nos ensinasse a reconhecer o belo nas mais diversas formas naturais, não teríamos nenhuma noção de beleza. A palavra arte vem do latim ars, mas se relaciona com a palavra grega tekné, técnica. Como técnica, entendemos que técnica é toda a atividade humana realizada submetida a regras, em vistas da fabricação de alguma coisa. Há muito tempo atrás, arte e técnica significavam a mesma coisa. Podemos perceber um sentido bem amplo de ars ou tekné, e como elas significavam habilidade e agilidade, para inventar meios com o fim de vencer algumas dificuldades. Perceba como muitas coisas que hoje nós pensamos como arte se encaixariam nessa definição que nós falamos anteriormente. A arte médica, a arte da navegação, a arte da caça, a arte da pintura, a arte da jardinagem, etc. Ou seja, toda a atividade que o ser humano realizava seguindo regras para executá-la de forma cada vez melhor, a tarefa que se propunha, desde a Grécia Antiga até hoje em dia, era chamada de arte. Por isso é preciso compreender que, ainda que a filosofia na contemporaneidade tenha procurado resolver o problema da definição da obra de arte, pois não seria possível conceber um conceito de arte fechado. Afinal, se procurássemos uma definição específica
para que realmente algo fosse denominado uma obra de arte, a suposta obra de arte deveria corresponder a um conceito pré-existente, o que não seria propriamente uma obra de arte em si, porque dessa forma a obra de arte estaria completamente desvinculada do trabalho do artista. A arte se desenvolve e se apresenta sempre dentro do seu fazer próprio e é sempre filha do seu tempo, da sociedade na qual ela é produzida, na qual ela é fabricada. Espero ter ajudado um pouco nessa compreensão do que seria a obra de arte e a filosofia estética, porque se fôssemos abordar tudo o que engloba a estética, uma aula só não bastaria. Teríamos que produzir uma série de cerca de 6 temporadas no mínimo, com certeza. Então hoje nós ficamos por aqui. Um forte abraço e tchau!